vejo no horizonte o amanhã. Todo dia é dia de sonhar e crescer, de expandir os limites, com a certeza de que somos um só. Olhar o mundo e as novas oportunidades em busca das melhores soluções. Realizar com a força de nossos talentos e a riqueza da nossa diversidade. Cada um fazendo o melhor para que toda mudança seja uma evolução. Ousar com a visão da sustentabilidade e da inovação, na responsabilidade com cada amanhecer. Líder mundial na produção de aço, a ArcelorMittal assina esse compromisso. ArcelorMittal, transformando o amanhã. Boa noite a você ligado na tela da TV Esporte Mais. Estamos no ar com Amadores da Bola, gente. Eu passei uma semana meio longe, meio perto de vocês, até porque participei de uma rodada de transmissões, mas o futebol amador está de volta aqui na tela da TV Esporte Mais e hoje com novidade. Hoje o comando do Juan, nosso novo produtor aqui da TV Esporte Mais, o Juan, hoje comandando Amadores da Bola aqui, já mandando muito bem. E hoje, conforme prometido na semana passada, trouxe duas figuras do futebol amador de São Paulo, mas que trabalham assim como eu, na cobertura dos jogos, acompanhando equipes, fazendo foto, filmagem, texto, a galera que realmente trabalha com jornalismo em prol do futebol amador. Muita gente me pergunta, né, pô Luiz, como é que faz para acompanhar, como é que eu posso colaborar? Então hoje a gente preparou um programa especial, trouxe os dois convidados para fazer um bate-papo especial, a gente vai contar um pouco da realidade, de como que é você trabalhar com futebol amador. Tem coisas boas, tem coisas ruins, assim como qualquer outro esporte com o qual você trabalha. Mas a gente vai contar um pouco das nossas experiências e a gente espera que você que está em casa, que tem curiosidade, tem vontade de colaborar, sinta-se à vontade. Para colaborar não só comigo aqui no Amadores da Bola, como também com todos os outros canais que nós temos aí que exploram o futebol amador por São Paulo, assim como o Varziapédia do Diego Vinhas, que não pôde estar aqui hoje. Eu vou aproveitar e mandar um grande abraço pro Diegão, mas que vai vir aqui numa segunda edição, porque esse bate-papo vai se repetir por outras vezes. Eu vou tentar trazer sempre dois convidados envolvidos no jornalismo do futebol amador para contar um pouco das suas experiências, um pouco do que conhece ali, como inclusive foi parar nesse meio, né? Porque o futebol amador, como eu costumo dizer, ele é viciante, é um meio que você entra sem conhecer, mas depois que conhece, você se apaixona e dificilmente você larga. Mas então vamos lá apresentar aqui os meus convidados, né? Aqui ao meu lado esquerdo, Kleber Cunha, que também é conhecido como Pio. O pessoal conhece ele como Pio. Ele trabalha na Web Rádio Conectados e faz também cobertura do futebol amador. Clebinho, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Yuri. Os amigos do Amadores da Bola. E é isso daí, a gente tem um programinha lá na Web Rádio Conectados, de toda quinta-feira ele transmite Conectados na Várzea, passando tudo sobre futebol amador, torneios, festival, aquelas festinhas que tem nas chamadas quebradas, né? E procurando sempre deixar o amigo que curte a Várzea, que gosta da Várzea, sempre informado desses torneios, desses jogos. Isso aí, daqui a pouco a gente vai explorar um pouquinho mais até da Rádio Web Conectados. O Kleber trouxe um pouquinho do programa pra gente soltar em áudio, porque é web rádio, mas a gente vai soltar um pouquinho aqui para você conhecer também. E ao lado dele tem o Yuri, agora sim, o Yuri Domingues, que é do Várzea Fotoclube. Gente, o cara sai fazendo fotografia aí no final de semana, trabalhou com comercial de Pirituba, fotografou Copa Kaiser, entre outros campeonatos, Libertadores da Várzea, fez uma entrevista exclusiva com o Kiko, que é o presidente da liga que organiza a Libertadores da Várzea, que estava aí com uma polêmica se iria voltar, se iria terminar o torneio que começou na temporada passada, né? A liga passou por alguns problemas lá administrativos, aí teve que interromper as atividades por um período, mas o Kiko garantiu que nesse ano de 2015 voltaria com a competição, teria o final dela. E aí eu apresento para vocês Yuri Domingues. Seja bem-vindo ao Amadores da Bola. Obrigado, Luiz. Boa noite, Kleber. Boa noite aos amigos da Várzea. Bom, o Várzea Fotoclube já está há um ano no ar.
Atualmente o site está com um acervo de mais de 4.000 fotos. A gente está com um acesso mensal de 5.000 visitas. E estamos aí cobrindo Copa, agora Libertadores da Várzea, cobrindo a Copa 9 de Julho, que está sendo realizada na Zona Norte, Zona Leste, um pouquinho também na Zona Sul. E estamos indo a cada final de semana atualizando no site. É isso, e a gente trabalha, os três, apesar de trabalhar com o futebol amador, né, por enquanto a gente não se encontrou nos campos daí. Eu fico mais aqui em Osasco, né, por trabalhar especificamente com a Liga de Futebol Amador aqui da cidade, que mantém o Amadores da Bola em parceria com a TV Esporte Mais. Já o Clebinho fica mais ali para a Zona Norte, né, um pouco da Zona Sul também, e o Yuri faz um pouco mais do lado de Pirituba, mas também se aventura, né, Yuri, um pouquinho mais para fora e faz também alguns outros jogos. Agora eu queria saber assim, Clebinho, como é que você começou a se interessar pelo futebol amador, para querer realmente fazer cobertura? Quando que você entendeu assim, poxa, dá para fazer um trabalho legal? Quando que você despertou essa curiosidade? A gente tem acompanhava os jogos dos times lá da Zona Norte, 9 de Julho, GTX, Dragões da Casa Verde, e acompanhava alguns jogos dele, e bateu aquele interesse depois da faculdade, eu falei, acho que eu vou unir o útil ao agradável. Unir a faculdade de jornalismo, unir esse conhecimento que eu tenho no jornalismo, e vou criar um blog para divulgar esse trabalho da Várzea. No começo ficava meio via internet, né? Meio Facebook, meio informação daqui, dali, pegando os contatos, divulgando os jogos. E desde a última edição da Kaiser, da Copa Kaiser, eu comecei a firmar esse projeto aí, firmando blog, até o pessoal cobra, né, que está meio desatualizado. E nesse na metade do caminho surgiu o convite do César Gouveia, lá da Rádio Conectados, e desde outubro está no ar o Conectados na Várzea, que é um programa que fala, como eu já disse aí no início, tudo sobre a Várzea. Estamos fazendo algumas reformulações no programa, que eu estava conversando até aqui em off com o Yuri. E, cara, é aquela paixão, acho que o futebol da Várzea, acho que me atraiu mais do que o futebol profissional. Então, é gostoso você estar na beira do campo. Acabou aquele negócio de que o pessoal falava que a Várzea só tinha maloqueiro, só tinha isso, só tinha aquilo. Então, hoje você chega no jogo da Várzea, você vê família na beira do campo, você vê aquela batucada da bateria, a comunidade e tudo, mais apegado ao time da Várzea do que até ao time profissional. Então, cara, é isso que me atraiu na Várzea, né? Mais ou menos isso daí. Enquanto o Kleber vai falando, vocês estão vendo aí essas belas imagens que estão rodando aí, que o meu produtor está utilizando. Essas imagens, de quem será que são essas imagens belas? Do Luiz, que não são, porque as minhas fotos, quando eu faço, ficam mais tremidas do que um cara com Parkinson, né? Minha também Essas não fotos são do Yuri, que vocês podem ver lá no crédito, né? Yuri Domingues, Várzea Foto Clube, o Juan, nosso produtor, que está repassando as fotos. Ô, Yuri, você está fazendo esse trabalho com futebol amador desde quando? E quando você começou, já foi diretamente com foto ou você começou primeiro acompanhando algum time em específico? Conta um pouquinho da sua trajetória. Então, eu comecei na Várzea, na verdade o projeto foi inspirado no trabalho de um outro fotógrafo, chamado Gabriel Shida, que é o Foto Torcida. O Foto Torcida, no caso dele, ele cobre os times organizados, São Paulo, Palmeiras e tantos outros times. Aí acontece, na minha rua nós temos 2 campos de várzea. Então eu sempre, final de semana, se não tinha nada o que fazer, você acaba acompanhando o time e tal. No meu caso foi mais o comercial. Aí acontece, eu sou fotógrafo há mais de 5 anos. E eu falei, bom, não estou fazendo nada de final de semana. Falei, não custa nada a gente ir lá tirar umas fotos do pessoal. Aí eu comecei a tirar de um time, do outro. Aí teve até com um colega meu, ele falou assim, por que você não monta um site e une todas essas suas fotos? Eu falei, boa ideia. Eu falei, mas qual o nome? Eu falei, bom, não sei ainda. Comecei a tirar de um time, do outro. Eu falei, poxa, todo mundo é tal esporte, clube. Eu falei, bom, já que é Várzea, vamos colocar Várzea Foto Clube. Aí eu fui tirando foto aos poucos, de times, de campeonatos. Aí a coisa começou a ficar mais séria. Comecei com um mês assim, você tem apenas 5 acessos. No segundo mês começa já 100, terceiro 400. Aí você vai crescendo aos poucos.
Aí eu falei, bom, eu comprei outros equipamentos para tá melhorando a cobertura e eu fui tirando as fotos e hoje está com mais de 5 mil acessos por mês, hein? E é esse crescimento, né, que a gente vai obtendo conforme vai passando o tempo, a gente vai entrando um pouco mais a fundo na área, é uma coisa que todo mundo almeja, né? Pô, quem não gostaria de ter 5 mil acessos no seu blog e no seu site todo mês? Pô, todo mundo gostaria. É um trabalho árduo, mas o resultado acaba vindo muitas vezes até mais rápido do que a gente espera. O Yuri, quando ele montou o Várzea Foto Clube, eu fiquei sabendo do projeto porque o Yuri se interessou por vir tirar fotos na Liga de Futebol Amador aqui em Osasco. Acabou não casando, né? A gente acabou não conseguindo fechar ali a parceria para ele vir, porque ele realmente demonstrou interesse. E foi bem na sequência, ele entrou em contato com a Liga, o presidente passou para mim, eu tratei com ele. E quando a gente estava para fechar a parceria para ele vir, ele montou o site, porque ele fechou com um comercial para fazer assessoria. Então assim, as coisas vão acontecendo, só que o legal é que com o futebol amador, né, Yuri, elas vão acontecendo numa proporção tão rápida que Verdade. quando a gente vê, a gente já está envolvido de uma forma que, por exemplo, antes você fazia foto para um time, em um mês você tem 14 times te conhecendo e você às vezes nem sabe quem são os caras. Eu acho que a Várzea ela tá se transformando, né? A gente vê que hoje o futebol não é mais aquele futebol em amigos que a gente, vamos marcar de final de semana, fazer um jogo. Eu acho que não. A Várzea hoje ela tá pagando para certos jogadores. Nós estamos tendo campeonatos bem maiores, né? No caso, a gente teve aí agora a última recente que foi a Kaiser e a Copa Bozano Boleiros, que teve uma final no campo do Juventus. Poxa, imagina só, dois times de bairro, que foi o 9 de Julho, da Zona Norte, e o Mil Graus, que foi da Zona Leste. Mil Graus, isso. Esse 9 de julho que está em todas, né? O 9 de julho de 2014, 9 de julho foi... Ele está em todas. Ele disputou a final da Copa da Paz também, que nós estivemos lá fazendo cobertura. Inclusive, eles perderam pro Palmeirinha lá da Paraisópolis. Inclusive, mandar um abraço pro pessoal de Paraisópolis lá, que o pessoal acompanha. O pessoal de Paraisópolis acompanha Amadores da Bola também, viu, gente? Um grande abraço para vocês aí, a comunidade toda. Tem um carinho enorme por todos vocês, pela forma como eu e o Ronaldo fomos tratados dentro da comunidade, muito bem, fomos bem recebidos, bem tratados lá. E a gente tem um carinho enorme por vocês, realmente muito obrigado e parabéns pela organização da Copa da Paz e também por manter o projeto com as crianças de dentro da comunidade, que acho que é um dos grandes assim, trabalhos que pode colher frutos futuramente para que o futebol amador continue vivo, principalmente dentro da comunidade que tem muitos times. Mas o legal é isso, a gente vê, né, o Kleber, que mesmo agora que a Kaiser teve essa parada, né, que não se sabe se vai, não se sabe se volta, né, tá sem definição aí, não sabe como é que vai ficar, mas tem outros campeonatos surgindo e alguns campeonatos locais estão se reformulando, até como um exemplo eu cito Osasco aqui, que tá forte até demais, nos últimos anos deu um crescimento muito bom e hoje o pessoal consegue ter 3 divisões aqui, com equipes, por exemplo, tem times da 3ª divisão aqui em Osasco que conseguem bater de frente com times grandes de São Paulo, já de muita tradição do futebol amador. Isso demonstra o quê? Um crescimento, né? Com uma renovação que está acontecendo no futebol amador, que a galera está se interessando muito. Se interessando muito, igual o Yuri falou, tem muitos times que estão investindo nos jogadores, então o cara está montando aquela seleção e os times bate de frente com qualquer um, você vê muitos cara que foi profissional, abandonou o futebol por alguma coisa, e até aqueles que abandonou o futebol para jogar só na várzea, né? Porque tá tendo muita dor de cabeça no futebol profissional, o cara fala, não, vou na várzea, que na várzea eu vou conquistar meu espaço, vou ganhar até minha moedinha, né? Ganhar meu trocadinho e vou estar aqui na várzea. A gente sabe que às vezes até essa ajuda que é paga, ela não é muita. É uma ajuda ali para custear um transporte, um combustível, né? Porque o cara se desloca. Eu conheço jogadores que saem, por exemplo, da Zona Sul para jogar na Zona Norte e vice-versa. Então, lógico, os dirigentes têm um carinho para tentar fazer com que esse cara venha, né, jogar, tal, pelo menos ajuda ali com combustível, alguma coisa, o transporte. Mas o legal é você ver que tem um legado crescendo, né? Então hoje você consegue pegar um time da Zona Oeste que inspira um time novo na Zona Sul, ou um time lá da Zona Norte que inspira a criação de um time novo na Zona Leste. Então tem muito time novo surgindo, é isso que é legal, porque antes a gente ficava sempre batendo na mesma tecla. Ajax da Vila Rica, 9 de Julho, Turma do Bafô, são times tradicionais, times fortes,
Mas hoje você tem times aí com menos de 10 anos que conseguem, de repente, chega numa competição que ninguém conhece e atropela todo mundo, cara. É isso que eu tô achando muito curioso e muito legal do futebol amador recentemente. Outra coisa que tô achando desses novos times é a questão do marketing. Ainda mais em questão de redes sociais. O modo que eles se organizam é através de grupos de WhatsApp, é através de rede social, Twitter, Facebook. Todo time tem da torcida. É isso que eu acho legal. E até a questão de roupa mesmo, de camisa. Tem roupa para você ter jogo, tem roupa de torcida, roupa da diretoria, Comissão técnica e de viagem. Isso O tá pessoal muito tá organizado. semi-profissional, né? Tá. O pessoal tá semi-profissional. Isso eu acho, desculpa interromper, Não, tudo bem. isso eu acho muito bom. Porque é um legado que a gente acaba vendo no futuro. Porque tem muito jovem que joga ainda na várzea, que cresce na várzea. Por exemplo, a gente tem o atacante do Palmeiras, o Gabriel Jesus. Isso. Muita pouca gente sabe que ele atuava na várzea. E ele cresceu na várzea. E um olheiro descobriu ele, um olheiro do Palmeiras descobriu ele. Na Anhanguera, né? Levou, isso, lá em Anhanguera. Levou ele para o Palmeiras. Ou seja, eu acho que esse modo de crescimento da várzea, ela acaba ajudando a base e assim crescendo para o semi, para o profissional também. Nós temos casos recentes, né, de jogadores que vêm do futebol amador pro profissional, Leandro Damião, o próprio Rildo, o próprio Elias também jogou Foi no durante um bom tempo. Leões da Geolândia também. Leões da Groenlândia, exatamente. Tem alguns jogadores que surgem, né, do futebol amador que pouca gente conhece e de repente o cara estoura, tá no profissional. Nós temos um caso recente aqui em Osasco, que a própria TV Esporte Mais organizou um campeonato sub-20, que foi a Copa TV Esporte Mais. Então nós organizamos com 8 cidades aqui da região. Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Cotia, 8 cidades da região. E os jogadores que se destacaram na competição foram escolhidos por um período de treinamento dentro do Grêmio Osasco. Então os jogadores ficaram durante um mês ali, trabalhando, técnica, etc. Os jogadores não ficaram, foram dispensados no final ali de um mês, né, aí por questões de escolha da diretoria, mas um deles foi dispensado no dia seguinte embarcou para a Áustria. Tá jogando a primeira divisão da Áustria. Entendeu? É difícil, né? Mas aí é aquela coisa que você fala assim, engraçado, né? Uma oportunidade que você vê o cara de repente jogando no terrão, é um cara que às vezes a pessoa olha e fala, não, isso aí não tem condições. E hoje o cara tá na primeira divisão da Áustria. Pode estar num time pequeno, mas, gente, é a primeira divisão da Áustria. Ele está um pé da Europa, está um pé da Alemanha, está um pé ali de qualquer outro país grande europeu. Se ele, de repente, fizer uma boa temporada, pode acontecer igual o Roberto Firmino, que ninguém conhecia até ontem. É verdade. Quem era o Roberto Firmino até ontem? Eu mesmo nem sabia quem era. Até eu vi uma cartinha dele no FIFA. Jogando FIFA, me veio uma cartinha lá, Roberto Firmino, eu olhei aqui e falei, quem que é Roberto Firmino? Que raios é Roberto Firmino? Falei, o que eu vou saber quem é Roberto Firmino? Aí depois descobri, o cara jogava no Hoffenheim e tal, um jogador conceituado na Alemanha, bem querido, bem quisto, faz gols bonitos. Falei, quem que é esse cara que nunca descobriram aqui no Brasil? Muito prazer, mas também o Brasil aqui, se for pôr no papel, é muito jogador que surge, todo dia surge um cara bom de bola. E o Brasil é rico em extensão, né? Também tem esse problema. Esse grande Comparado com relação a outros países, o Brasil tem uma extensão enorme, tem jogadores de norte a sul. Então é difícil de você acompanhar de perto para ver, né, esse pessoal surgindo. E o futebol amador durante muito tempo, né, Yuri, ele forneceu bons jogadores para o futebol profissional, mas aí teve um tempo que parou, né? Teve um tempo que parou o futebol amador, que aí os clubes começaram a fazer as tradicionais peneiras, depois pararam com as peneiras e aí criaram as escolinhas, né? As escolinhas ali, quebrou as franquias ali, que aí isso aí acabou com o cara do futebol amador, deixou totalmente de ter oportunidade. Parece que agora está voltando, né? Um ou outro ali, mas devagarinho parece que esses times vão tendo oportunidade. E tem casos até de times amadores que começam a investir numa carreira profissional como Água Santa, né? Que hoje está na Série A2 do Paulista. Está bem, né? Está bem. Muito bem. Eu acho que a época da várzea dos olheiros teve muito destaque nos anos 80. Anos 80, anos 90, né? As histórias das escolinhas, eu acho que começou mais a partir dos anos 2000. A gente tem um exemplo besta, mas, por exemplo, a escolinha daquele time argentino, o Boca Juniors. Boca Juniors hoje em São Paulo tem mais de 10 franquias. Tinha uma aqui perto, inclusive. Tem mais de 10 franquias.
Outro clube espanhol que está investindo no Brasil também, na verdade são dois, inclusive uma comunidade em Pirituba, é Real Madrid e Barcelona. Inclusive o do Barça fica em frente ao CT do São Paulo do Palmeiras, na Barra Funda. No Nacional. No Nacional. Campo frontal do Nacional. Exatamente. E se você vê, eles estão levando os jogadores aqui do Brasil para lá. Isso eu acho muito bom. Que não parece, mas tem o caso do Messi. O Messi foi quantos anos para a Europa? Foi com 13 anos para 13 anos e ainda era uma aposta, era uma incógnita, porque ele dele, tinha um tratamento que precisava ser feito para ele desenvolver o crescimento que os clubes da Argentina não queriam pagar, né? É o Era mesmo uma caso do aposta, Bernardo, você não né? sabia O se É o ele mesmo ia. caso que o ele Bernardo, do Atlético, ex-Atlético Mineiro, teve o Exatamente. mesmo caso dele Sim, tratamento. parecido. Tem muito dessa desconfiança, né? Parece que hoje o pessoal tem muito essa preferência por jogadores com físico mais avantajado e tal. E a gente sabe que para o jogador do futebol amador é difícil, né? Você manter isso, porque a maioria trabalha, ou então quando não trabalha estuda. E quando é mais jovem não tem como pagar uma academia para manter uma frequência. Ele é muito difícil. E até falando, voltando no tema das escolinhas, né? Que antigamente o cara como se destacava no terrão, campo de terra. Então o cara que se destacava no campo de terra, ele jogava em qualquer lugar. Hoje tem as escolinhas, tem esse gramadinho, e hoje com 14, 15 anos, o cara tipo, já tem empresário, tem isso, o cara é cheio de frescura. O cara não pode brincar na várzea. Aí o cara tipo, já é tratado como profissional. E com 20 anos, 22 anos, esse cara não estoura, Volta aí ele, pra não, amador. aí, ele vai querer jogar na várzea e chega lá e não tem espaço. Ele vai ter que ir lá pro final da fila, porque o cara fala, amigão, quem é você? Ah, sou fulano de tal, joguei em tal lugar. Fala, amiga, você vai esperar a sua vez, que a rapaziada aqui ó, já tá... Você pode ser alguém lá, aqui Aqui, você não é ninguém. aqui você vai começar e você vai fazer peneira. Você vai ter que fazer uma Fazer peneira aqui peneira. para mostrar que você tem qualidade. Então, Tem muito disso, né? Tem Tem. muito jogador que chega no clube novo, no amador, ele tem que passar por um período de avaliação tem. mesmo, né? Não Isso chega mesmo. já Vestindo a jogando camisa, com camisa, não, né? Tem que Cara, passar por faz essa um teste. avaliação. E é criteriosa ainda por cima. Ou, por exemplo, citando no caso lá de Pirituba, o jogador ele tem um período de 3 meses para você se adaptar. É igual quando a gente é contratado em uma empresa, né? Você tem um Os período 90 de dias. adaptação, famosos 90 dias. Você de trabalha, terça, né? você chega no horário certinho. É igual a mesma coisa, no caso, citando aqui o comercial de Pirituba. Você tem um período de 90 dias para você se adaptar ao treino. Se você não se adaptou, amigão, tchau e bênção, vai tchau, procurar outro bênção time. e- Até o comercial de Pirituba, mandar os parabéns para a rapaziada que no último dia 29, fez 59 anos, Fez 59 né? anos. Parabéns aí a rapaziada do comercial de Pirituba. É, o pessoal de Pirituba que tem muitos times tradicionais lá. Isso, O pessoal, Praça. Praça, Pirituba. Danúbio. Danúbio. Tem muito time pra lá, né? O clássico de Pirituba é Danúbio e Comercial. O Danúbio ele surgiu nos anos 80 e o Comercial começou a ter uma rivalidade muito grande. Detalhe, a sede de um para o outro são 5 ruas. O Guarani São Ponte 5 Preta. ruas de diferença. É igual exatamente, como em Guarani, Ponte Campinas. A sede de um para o outro é de 5 ruas. Então, meu amigo, dia de jogo, Comercial e Danúbio, a gente que é de imprensa, a gente faz matéria, é um prato cheio. Falando dos times de Pirituba, aí vem até aquela primeira pergunta que você me fez, o que te atraiu na várzea? No ano passado, eu assisti a final da Copa Bifarma, 9 de julho, em Praça de Pirituba. Você olhava em volta nos barrancos, quase 4 mil pessoas em volta. Então, você olhava para aquilo e falava, tinha hora que você esquecia do jogo e ficava fotografando a arquibancada, um negócio gostoso da Porque é várzea, uma coisa aquela que mexe, rivalidade. né? Te desperta a curiosidade, É. porque não, é uma coisa que você não está habituado a ver, uma coisa que eu falo para poucos, é uma surpresa, porque você fala, pô, futebol amador, 4 mil pessoas em volta de um campo de terra, mas dá, aqui em Osasco a gente tem uma média de 2.000, 2.500 pessoas, quando faz no campo de terra. Quando consegue fazer no estádio, dá um público até maior. Nós fizemos a final da primeira divisão de 2014, mas foi em 2015, num sábado à tarde chuvoso, deu 2.500 pessoas no estádio, com transmissão ao vivo o jogo ainda. Ou seja, você levou o jogo para mais uma porrada de gente em casa, que pôde assistir no conforto por causa da chuva, e no estádio ainda tinha 2.500. Assim, é um patamar diferente. A gente coloca assim 2.000 pessoas geralmente numa fase de grupos. Fazia grupos, né?
Agora, você vai numa final, Não, meu meu amigo, Deus do no céu. Estádio Nacional, no Estádio Juventus, é 15 mil, 10 mil. Sim, a A galera final da acompanha em Ca- peso, Acho que né? a final da Kaiser do ano passado foi 8 20 mil, mil, 20 mil. Desse do ano passado acho que foi no, Foi no foi no Nacional. Teve, o pessoal falou que foi a renda de, acho que o público de 8 mil, mas em 2011, turma do Bafu e Ajax da Vila Rica, eu tava na Pacaembu, arquibancada, não foi? Pacaembu. Foi no estádio Pacaembu. Foi acho que 22 mil pessoas. Dizem que não entrou pro Guinness porque não foi as catacas estavam calculado, liberando, né? foi calculado. Mas, meu, você olhava o Pacaembu, acho que só o tobogã tava vazio. E outra também, a gente vive num país onde os ingressos estão muito caros. Muitíssimo. Muitíssimo. Mas, eu não desculpa, mas você pagar, por exemplo, nesses novos estádios, R$100 no ingresso, que era considerado arquibancada. Isso R$100 só no ingresso, Exatamente. né? Só ingresso. O preço de uma água no estádio está R$5. 5, 6 Na reais. Várzea a gente encontra por R$2,50. Mas a água a gente entende, né? Tem um motivo. A água a gente entende o motivo pela escassez do momento. Mas esse lance de ingresso, eu já nem bato tanto, Yuri. Porque, por exemplo, antes mesmo da modernização de algumas arenas aqui no Brasil, o ingresso já era caro. Já caro, né? Um exemplo que eu cito muito aqui, o pessoal até fala, ele fala muito do Palmeiras, até no Amadores da Bola, eu nem costumo falar de time profissional, mas já que a gente está falando de ingresso, o Palmeiras, antes de ter o Allianz Parque, jogava no Pacaembu e tinha coragem de cobrar R$100 pro pessoal ficar na arquibancada lateral. A arquibancada coberta é 250. Exatamente. Ou seja, hoje é o mesmo valor praticado no Allianz Parque. Mas é outro nível. Entendeu? estádio. Mas é outro nível. Então, ou você comparar o que eles cobravam no Pacaembu e hoje, você até consegue pensar assim, E deu o Corinthians, né? até vai, até dá para aceitar. Mas o problema é o padrão que a gente tem, né? O quanto a gente ganha para aquilo que a gente pode. Acho que o desnível maior está nisso. A gente não ganha de acordo com todos os serviços que a gente tem à volta. Tudo aumenta, menos o nosso maravilhoso salário mínimo. O salário mínimo, como diria o grandioso professor Raimundo, o salário né? Continua sempre daquela forma. Mas voltando um pouquinho ao nosso papo de cobertura, né? Tem muita coisa que a gente enfrenta, né? Para poder chegar até o campo. Tem distância, que acho que o principal ponto deve ser esse, né? Você, por exemplo, sair igual o Yuri, às vezes que sair de Pirituba. Qual foi o lugar mais longe que você já foi, Yuri? Vixe, rapaz. Eu acho que foi numa cobertura da Copa 9 de julho deste ano. Sim. Aquele campo que tem entre a ponte do Tietê e a ponte do Tatuapé. É o Flamengo da Vila Maria. Flamengo da Vila Maria. Você foi até a Vila Maria. Vila Maria. Quanto tempo você levou para chegar lá? Eu levei acho que umas 2 horas. 2 horas de Pirituba. Isso porque até a Vila acontece, Maria. não tem um ponto de ônibus que para ali bem no campo de futebol. Você tem que ir até uma parte do metrô. Descer na ponte. Descer na ponte. Na ponte. Você tem que descer na ponte, você tem que andar mais uns 40 minutos, aí sim você consegue chegar no campo. Para ver como não é fácil. E você, Dani? Não, o mais longe que eu fui, eu acho que na semana passada da Copa 9 de Julho, eu fui no CDC Anhanguera, lá no Campo Grande. E a situação do amigo Yuri aqui, lá no Flamengo, eu moro na Casa Verde, teoricamente está próximo ali, mas é muito fora de mão, que tem as 3 pistas, a marginal, 2 Sim. pistas, você não tem como atravessar ali, aí você desce lá na ponte da Vila Maria, dá aquela bela caminhada, desce uma escadinha entre a ponte e vai para lá. E eu na semana passada eu fui até o CDC Anhanguera, um rolezinho, viu? A caminhada. Você emagrece, né? Imagina eu aqui. Não, eu por aqui, o mais distante que eu fui para acompanhar o jogo do Amador foi Palmeirinha de Paraisópolis, lá. Foi o mais longe que eu fui aqui. Mas eu acompanhando, futebol amador, mas aí já é seleção da cidade, mas eu já fui Piracicaba, São José dos Campos, Indaiatuba, tudo acompanhando a seleção de Osasco. Mas isso Então, daí... assim, pra ver que a gente tem as fronteiras aí, a gente tem que ir, não tem jeito, porque se você quer realmente levar a informação pro torcedor, você quer mostrar que aquele campeonato é valioso, você tem que ir atrás, não tem jeito. E parceria, então, nem se fala, né? Acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem nesse meio. O Yuri vai até concordar comigo aqui. O gostoso disso aí, quando você esquece aquela distância, quando você chega e o jogo começa com aquele jogão que você fala, meu, você esquece que depois tem que pegar um ônibus, ou dar mais 1 hora, 1 hora Eu acho e que meia. dá mais prazer pra mim a hora que termina tudo.
Aí você vai lá tomar uma água gelada, conversa com Missão o pessoal, aí você volta para casa, você vê aquele material bacana que você fez, você coloca no site, você recebe aquele elogio, mesmo que seja 1 ou 2 elogios, mas você fala assim, poxa, valeu a pena. Isso porque eu acho que o amigo também, no telespectador, não sabe, mas praticamente aqui, eu creio que seja o caso do Yuri também, eu com o projeto do Mundo da Várzea, Conectados na Várzea, a gente praticamente paga para levar a informação até aquela pessoa que curte a Várzea. Então, a gente sai de casa de manhã, às vezes é com café da manhã. Não sabe que não hora sabe volta. que horas né? volta, você tá lá, você tá sem R$1 no bolso, você assiste 2, 3, 4 jogos lá, volta para casa, mas pior que o gostoso de tudo é que você chega em casa, você não reclama, você não xinga, você... Agora ele falou, você põe o material lá, você fala, que maravilha. O legal é que com o tempo você vai conhecendo as equipes, né? Você vai trabalhando, as equipes vão te conhecendo, vão reconhecendo o seu trabalho, e aí você chega num status, aí já não sei se o Yuri acho que já deve estar nesse status, aí o Clebinho também já, de chegar num campo e a própria diretoria do time te oferecer as coisas, né? Fala, pô, você quer uma água, pô, você quer um suco aí. Você chega assim, pô, você se sente em casa. Você fala, pô, eu vou trabalhar no amador, mas você fala assim, pô, eu não passo apuro. Tudo bem, é uma distância longa para chegar, mas eu sei que eu vou chegar lá, pô, posso, lógico, a gente fala, né? Não é um mundo dos deuses. Mas, por exemplo, uma água não vai me faltar. Entendeu? O time pega aqui, pega Vai, aqui. os caras fazem de tudo porque eles reconhecem o esforço, né? Isso que eu acho legal. E é igual o Yuri falou, o reconhecimento do trabalho, que é igual eu costumo agradecer até os times aqui de Osasco que eu falo. Muitas vezes, eu já cansei de fazer matérias ou fotos que eu não gostei. Mas publiquei porque não tinha uma outra ideal e aquela, digamos assim, foi a melhorzinha das piores. Só que pro time, pros caras que jogam, que às vezes, por exemplo, tem cara que joga no amador e nunca conseguiu uma foto sua. Hoje é mais fácil, que tem câmera digital, hoje todo mundo faz foto, mas anos atrás não. Tem cara que joga no amador e nunca, por exemplo, conseguiu ter um vídeo com um gol dele. O cara tem E quando você proporciona esse momento, às vezes pode ser um vídeo que o cara não consegue nem se enxergar lá. Tá tudo quadriculado, tudo pixelado. Mas ele sabe que é ele. posta para todo mundo. E aquilo pra ele é o mundo. Isso que é bacana. É o mundo. Eu acho que isso é aquela que a gente fala assim, é aquela chama que faz a gente ter vontade de continuar com isso, né? De levar isso adiante. Tem um time do meu bairro que acontece, esse time ele tem mais de 20 anos. E quando eu fui lá fazer a cobertura do torneio, o meu senhor falou assim para mim, filho, esse time tem mais de 20 anos e nós nunca fomos fotografados. Aquilo ali, meu, me deu sabe, você fala assim, meu, que bacana. Sabe, um time que tem mais de 20 anos e nunca tiraram uma foto, assim, sabe? Nem que se for uma foto básica, aquela foto do time inteiro. E você fala assim, meu, valeu a pena o meu trabalho. Isso é bacana. Acho que é o que eu falo, né? É o que faz a gente ter essa vontade todo final de semana, de às vezes até arrumar encrenca com a família, com a namorada, de ir pro campo e fazer o trabalho com o amador. Pessoal, a gente vai fazer um pequeno intervalo no Amadores da Bola aqui, mas a gente volta rapidinho, segura um pouquinho aí. Tem mais Kleber, tem mais Yuri, tem os resultados do final de semana da Copa dos Campeões aqui de Osasco. E teve campeão no final de semana, hein? Vou trazer aqui campeão do eliminatório da 3ª divisão. Tem inclusive uma foto legal aí do pessoal do Resenha Futebol Clube. A gente volta daqui a pouquinho com Amadores da Bola aqui na TV Esporte Mais. Se quiserem tomar uma água.
Siga o Instagram da TV Esporte Mais e fique ligado nas fotos de bastidores, programas e próximas transmissões. É fácil, @TV Esporte Mais. Siga e curta o nosso Instagram. A melhor costela da região é na Costelândia. Agora também com almoço durante a semana. Pensando em almoço ou jantar de qualidade e de ótimo preço, o seu lugar é aqui, na Costelândia. Segunda-feira tem muita descontração com bola e tudo. Sempre recebendo convidados especiais do meio artístico. Todas as segundas-feiras, a partir das 15 para as 8 da noite, na TV Esporte Mais. E aí, já curte o Facebook da TV Esporte Mais? Ainda não? Então tá na hora de receber todas as atualizações de programas, matérias e transmissões. É fácil, facebook.com/TV Esporte Mais. Curta e compartilhe com seus amigos. Batman? Charada falando. Ajuda do Batman? Antes você precisa adivinhar. Por que as pessoas colocam a casa no seguro? Porque elas têm medo que roubem. Santo trocadilho, Charada! Vai que o seu herói tá ocupado combatendo o crime. Melhor ter um Bradesco seguro residencial com cobertura contra roubo, danos elétricos e muito mais. Fale com seu corretor. Bradesco Seguros é melhor ter. Às vezes, quando a gente chega no balcão para comprar presunto, leva logo o que oferecem. Mas não precisa ser assim no automático. Prontinho. Não. Eu vou levar esse daqui, ó, presunto Seara. Eu sempre peço presunto da Seara, porque além de ser uma delícia, ele está mais saudável, com menos sódio e poucas calorias. Presunto Seara. Obrigada. Saia do automático também, peça sempre o presunto Seara. Experimente o novo presunto Seara. A qualidade vai te surpreender. Aqui na TV Esporte Mais, aqui hoje com o Kleber Cunha e o Yuri Domingues, meus dois convidados, que também são companheiros de profissão, né? Companheiros que acompanham o futebol amador aí por São Paulo. Mas já que voltamos, já aproveitar e mandar um abraço aqui pro pessoal do Independente do Jardim Bonança, presidente Fernando lá. Grande abração pro Fernando, quem que me passou esse recado foi o Silvio, presidente do Flamengo. Silvão, um grande abraço para você, meu parceiro, meu irmão, grande querido aí que eu tenho no futebol amador. Pessoal do Henrique Trauma, do Jardim Cipava, 15 de novembro, próprio Jardim Cipava, IDM, entre outros times aí do futebol amador. E um grande abraço pro pessoal lá, os meus vizinhos, o pessoal do Vila Isabel, que falam que é a minha casa, né? Então um grande abraço a vocês do Vila Isabel aí. Final de semana tentarei estar por aí acompanhando os jogos da Copa dos Campeões. E por falar em Copa dos Campeões, nós tivemos rodada no sábado, uma rodada repleta de emoção, 6 partidas abrindo a rodada inaugural deste torneio que é chamado de o mais charmoso aqui de Osasco, que envolve apenas os campeões da primeira divisão. O Turino acabou derrotado pelo Afujab por 1-0. O Flamengo do Piratininga perdeu do atual campeão Fittipaldi por 4-1. Aí uma goleada surpreendente. O Três Bandeiras venceu o Piauí por 2-1, mais um resultado surpreendente. O Vila Isabel venceu o Corinthians da Vila Yara por 2-1. O Atlético do Pestana, conhecido como Fumaça, venceu o Estrela d'Alva por 3-2. E o atual campeão da primeira divisão de Osasco, Corinthians da Vila Serventina, venceu o São Pedro por 3-0. Corinthians da Vila Serventina e o Fittipaldi largando bem nessa primeira rodada aí de Copa dos Campeões, os dois com resultados expressivos, uma vantagem de 3 gols que para o jogo de volta já não vai ser tão fácil assim de ser tirada. E no final de semana, no domingo, nós tivemos a final do eliminatório da terceira divisão, né? Não teria ali uma final, mas os dois times pediram, o presidente atendeu,
fez troféu, fez medalha, fez festa e teve o Resenha como campeão da grande final do eliminatório da terceira divisão. Tá aí a foto de matéria do final de semana aí, ó. Resenha boa, Clebinho. Show de bola. Equipe nova de Presidente Altino vence o eliminatório da terceira divisão e garante acesso para a segunda fase da competição. Então, para quem não acompanhou, né, as informações aqui no Amadores da Bola, como é que funcionou esse eliminatório? Esse eliminatório foram 8 equipes que não conseguiram vaga para a fase de grupos da terceira divisão. Mas são equipes que já vinham batalhando dentro de alguns anos aí, pedindo uma vaga e não conseguem, ou equipes já tradicionais que não mandaram sua inscrição dentro do prazo da fase de grupos. Aí o presidente, para não deixar esse pessoal de fora, né, montou o eliminatório ali com esses 8 clubes, e aí os 2 melhores ganhariam a vaga direta para a segunda fase, que já é um outro eliminatório. Então agora vai começar a terceira divisão com 48 clubes, são 12 grupos com 4 times, classificando 36. E esses 2 que fizeram a final, que foi o Resenha e o Sai de Baixo, já estão na segunda fase. Só que o problema é o seguinte, durante a fase de grupos vai demorar mais ou menos uns 2 meses, Yuri. Esses caras vão ter que fazer uma série de amistosos aí para não perder o pique, né? O ritmo, né? Porque senão, pouquinho, vai ser pouquinho, né? se não fizer amistoso, vai entrar travado, Vai né? travado. Não vai ter jeito. Então isso foi o que a gente teve de especial no final de semana. Então um grande abraço pro pessoal do Resenha Futebol Clube, o presidente o Keke, que vai vir aqui. A gente vai marcar uma data, ele vai vir, vai trazer o troféu aqui. Falou que quer vir aqui no Amadores da Bola. Então vai vir com muito prazer. O Keke, que é sempre um excelente convidado, é sempre uma pessoa muito querida aqui também na TV Esporte Mais, vai vir aqui, a gente vai agendar para ele vir, trazer algum jogador, algum outro dirigente e o troféu. Só vai vir se trouxer o troféu, hein, Keke? Senão, não quero você aqui gravando comigo. Brincadeira. Vamos marcar, me chama mais tarde lá no WhatsApp, no Facebook, a gente conversa para marcar a data para você vir, para a gente falar até do planejamento do Resenha para o restante da terceira divisão. E aí a Copa dos Campeões continua no próximo final de semana. Você acompanha a tabela com os próximos jogos no site da Liga de Futebol Amador de Osasco, que é o www.lfao.com.br ou pelo Facebook, facebook.com/liga.futebolosasco. Agora vamos voltar ao nosso papo aqui, ainda falando de cobertura, né, um pouco das coisas que a gente enfrenta. A gente falou de distância, né? Distância acho que é um dos principais problemas que a gente tem. Um grande inimigo que a gente tem também é a chuva, né? Porque a chuva, acho que ela não avisa quando vem. E geralmente quando ela vem é justamente no meio do jogo, quando a gente já está posicionado lá, né, Yuri? Ou com a máquina fotográfica, ou com a câmera filmando. Aí São Pedro abre a torneira, vem aquele dilúvio. Você já pegou o jogo com chuva? Já assim, mas aquela de não ter condição nenhuma e o jogo continuar? Eu acho que, na verdade, eu atraio chuva. Leva ele pra Cantareira. Eu vou pra Cantareira, Eu acho que eu vou cara. pra Cantareira, realmente. A maioria do que acontece, a maioria dos jogos entre janeiro, fevereiro, é um período de chuva em São Paulo. Né? Agora, nem tanto que a gente teve nesse ano. Mas eu me recordo muito bem na Copa Boleiros, teve ano passado, foi em dezembro, se não me engano, que foi a final do 1000 graus e o 9 de julho, os 90 minutos de jogo foram com chuva. O juiz apitou o fim de jogo, a chuva parou. Resumo. Resumo, eu tive que levar minha máquina até uma assistência técnica. Essa máquina levou mais ou menos umas 2 semanas para ela ficar pronta. E é aquele dinheirinho que faz falta ali no fundo do mês, no final do mês. Acho que é um outro contraponto que a gente tem, né? Porque o material é praticamente custeado por nós mesmos. Então a gente tem que se virar. Você quer gravar uma entrevista, grava do seu celular o áudio, faz a captação de alguma forma, né? Ou compra um gravadorzinho, né, Kleber? Mas tem que dar um jeito, você tem que se virar como você pode. Ossos do ofício, né? Ossos do ofício. Por falar em gravador, em voz, o Kleber falou da Rádio Conectados. Como é que chama o programa lá, Kleber? Conectados na Várzea. Conectados na Várzea. A gente tem um pouquinho de um áudio do Conectados na Várzea. Eu pedi pro o Juan Ricardi. Olha só, eu ia chamar ele de Yuri, mas é Juan. Juan Ricardi, que é o meu produtor hoje aqui. Juan, solta o áudio aí do Conectados na Várzea pra gente ouvir um pouquinho como é que funciona. Começa agora, Conectados na Várzea. Conectados na Várzea, levando o terrão para o mundo.
Conectados na Várzea. Conectados na Várzea. Apresentação Kleber Cunha. Amante da Várzea, quinta-feira, 26 de março no ar, na Rádio Conectados, o Conectados na Várzea, levando o terrão para o mundo. Muito boa noite, meu parceiro César Gouveia. Muito boa noite, Kleber Cunha e todos os ouvintes do Conectados na Várzea, aqui pela Rádio Conectados. Né? Estamos desfalcados hoje do Guilherme Raduan. Guilherme não vem. Guilherme não vem. E o Fred está em algum lugar de São Paulo. Falou que em breve estará chegando aqui o programa. Espero que chegue antes do término É bom, né? É bom chegar antes do término. Não, mas então, a gente entende, né? O caos de São Paulo é complicado mesmo para você se locomover. Ainda mais qualquer horário de lugar, pico, né? Ainda mais horário de pico. Horário de pico, então nem se fala, né? Mas estamos aí. Isso aí, vamos embora, né? Vamos embora. Simbora 90 por hora. Simbora do Alexandre Nunes. Isso aí. E o amigo ouvinte quer participar do nosso programa, contar a história do seu time, então manda aí entre em contato com a gente aí pela nossa fanpage, que é o Conectados, facebook.com/Conectados na Várzea. Então via e-mail conectadosnavárzea@radioconectados.com.br, que teremos o prazer em narrar, né, a história do seu time aqui no nosso programa e estar contando a história com fotos e outros detalhes no nosso blog, que é o mundodavarzea.blogspot.com.br. E vamos dar mais credibilidade ao negócio, né? E com possibilidade de aparecer. Toda quinta-feira, das 19 às 20 horas, né? Vou até aproveitar a gente falando dessa história contar a história do seu time, isso não só lá para a região de São Paulo, a região aqui de Osasco também, que nós fizemos uma parceria com o pessoal do Museu do Futebol. Então, o pessoal, a gente vai até o time, o pessoal vai fazer o contato, nós vamos em breve aí, o pessoal que mandar o contato, fazer uma matéria com o time, conversar com o diretor, torcedor do time, vamos contar a história no rádio, divulgar no nosso blog e vamos encaminhar o material para ficar disponível no acervo do Museu do Futebol. Então, eles têm lá os dados do Museu do Futebol, que reúne futebol profissional e futebol amador. Então, nós vamos encaminhar para Aira Bonfim, lá do Museu do Futebol, mandar um abraço para ela, tá dando essa moral pra gente. Então, contou a história do seu time, mandou pra gente, fez tudo bonitinho. Depois dá uma acessada lá no Museu do Futebol, nos dados lá que vai aparecer o Luizão, vai aparecer o Yuri, vai contar a história de vocês. Vou contar a história do Amadores da Bola, então quem sabe, né? Isso, uma excelente pauta e com certeza será muito bem-vinda por ela. Mas são umas alternativas, né? Conectados na Várzea, Amadores da Bola. Um tempo atrás nós tivemos na nova difusora aqui em Osasco também o Difusora na Várzea. É um espaço que muitas vezes tem gente que olha, né, como até o próprio blog do Yuri, o Várzea Foto Clube. Tem gente que olha e fala que é pequeno, né? Ele pensa assim, não, mas é um trabalho pequeno. Mas tem uma imensidão e um alcance que às vezes nem a gente que trabalha faz ideia, né? A gente só vai ver isso daí depois, com o passar do tempo, e às vezes a gente até nem acredita muito, né? Quando olha os números assim, igual você falou, 5 mil acessos em um mês, você confere umas 3 vezes ali para ver se está certo. Errado. Se atualiza. O que acontece? Quando a gente tem um site na internet, a gente tem o recurso de ver de quais países você tem que as pessoas acessam o seu blog, né, seu site. Eu estava vendo fora do Brasil, o que mais acessam é Estados Unidos e Argentina. Então você vê e fala assim, como que as minhas fotos, o meu texto, muitas vezes chega a lugares que a gente nem imagina, né? Eu já tive matéria minha da Liga de Futebol Amador de Osasco republicada no Chile. Maravilha. Republicada no Chile. Matéria da terceira divisão aqui, da temporada de 2013. Matéria da terceira divisão, com 48 clubes. E um chileno republicou a matéria e ainda cutucando a Federação Chilena, dizendo o seguinte: futebol amador em Osasco, São Paulo, Brasil, com 48 clubes, e o profissional da segunda divisão aqui não tem 10. Nossa. Rapaz. Essa foi a cutucada que ele deu. Meu ego foi lá em cima. Eu falei, caraca, velho. A gente levar para comandar. No Chile, eu falei, legal, gostei. Você vai alcançando outros patamares, mas é assim, é um mundo imenso. E você só faz ideia depois que você passa a participar, né? E aí dentro também de coisas que a gente pega ali, né, no dia a dia do trabalho, tem muita coisa engraçada que a gente vê, né? Também tem cenas impagáveis, gols perdidos que a gente fica a semana inteira
vendo e revendo a foto, ou vendo e revendo o lance. Fora a boa e famosa resenha, né? Como o pessoal fala, a resenha de beira de campo também é sensacional, né, Clebinho? Ali você viaja ali, você escuta cada coisa, você dá muita... É sensacional. Eu acho que a resenha depois... Tem resenha antes, durante e depois do jogo ali. Não, é sempre isso aí, é uma marca característica. Tem alguma história engraçada assim que você lembra de algum jogo que você estava cobrindo, fazendo foto, que aconteceu alguma coisa assim? Tem uma, inclusive comigo, né? Ah lá, eita, o cara chama a chuva e tem história engraçada com ele. Foi uma final de uma Copa Master. O que acontece? Acho que era o lateral direito, ele bateu, ele foi tocar para o goleiro. E o que aconteceu? A bola estava vindo na minha direção, sem querer. O fotógrafo esperto aqui entrou no campo com o jogo rodando e tocou a bola para o goleiro. Rapaz, mas veio torcida, mas veio jogador, tudo para cima de mim. Eu acho que eu fiquei uma semana ouvindo essa história do pessoal da Várzea. Todo mundo mandou e-mail para mim, Facebook, WhatsApp. Como você fez aquilo? Você tá louco? Então foi assim, meu, que vergonha, meu amigo. A bola rolando e o fotógrafo entrar lá e dar um passo pro goleiro. Isso até lembrou aquela vez, aquela história de acho que foi um massagista do Nordeste, que a bola estava entrando, aí ele entrou no campo e tirou a bola. Acho que isso foi uns 10 anos atrás. Pô, tem um tempinho. E você, Clebinho? Assim, comigo não aconteceu, mas no último final de semana eu dei muita risada, acompanhando lá no CDC Anhanguera, a semifinal teve o Favela contra o Souza Dantas, né? Com a vitória do Favela. Depois teve o Ressaca e Turma do Bafô. E um torcedor do Ressaca, o cara tava bravo, o cara xingava. Aí daqui a pouco o pessoal pedindo calma, meu, deixa a arbitragem em paz, deixa isso. O cara, meu... E acho que da comissão técnica do Turma do Bafô, tipo, até discutiu com o rapaz, né? Daqui a pouco o cara falou, meu, eu sou torcida, eu xingo mesmo de tudo quanto é palavrão, eu vou gritar, vou espernear. Mas na hora que acabar o jogo, eu sou da paz, eu não brigo com ninguém. Eu vou dar um beijo e um abraço nesse cara, que ele tá muito nervoso, mano. Aí eu não aguentei, mano. Vou dar um beijo e um abraço nele, que ele tá muito nervoso, não pode ser assim, mano. Aí levantou e foi pro barco. Não, isso fora as bolas perdidas também, né? Eu ia tomando uma... É bola que vai parar na rua, é bola que vai parar no vizinho, é bola que vai parar... tantos lugares. Não, bola você tem que ir pro campo no Amador, você tem que ir com um saco com umas 15 bolas. Porque os caras, não sei, eles miram no gol, mas parece que ela sobe um pouquinho assim, mais, né? E vai parar nos lugares assim que é impressionante. Isso porque o gol tem 7 metros de cacetada lá e os caras não conseguem acertar. Você quer outra história engraçada? Não te cortando, mas ali acho que foi no Benfica da Vila Maria, teve uma disputa de pênaltis. Dragões da Casa Verde contra o adversário que eu não recordo agora. Tem um amigo nosso que foi bater um pênalti, né? Ele ajeitou a bola, grande Júnior, José Adumiro. Ele ajeitou a bola e virou as costas e foi caminhando e tal, né? Ali, o juiz apitou, você pode ter calma, você tem um tempinho pra bater. Ele ajeitou a bola, que ele virou de costas, que ele tá indo, o juiz apitou, rapaz. Ele virou desesperado, pôs a mão na cintura, saiu correndo e bateu. A bola foi por cima do gol, tinha um guardinha lá da FEBEM que tava aqui no muro, aqui, o cara abaixou que a bola ia pegar na cabeça dele. Coisas da várzea. Não, pior que tem várias histórias engraçadas. Eu não me recordo agora, assim, nenhuma que eu tenha pego, apesar que a gente tem várias histórias aí do Amador aqui de Osasco, fora da seleção que eu acompanhei, mas que eu mais dou risada, assim, que eu me divirto, e que eu até engano os jogadores muito nisso, é quando eu vou fazer matéria. Eu vou com a câmera lá e o jogador do Amador, ele gosta de foto. Mas ele não gosta de dar entrevista. Tem muitos que não gostam. E aí você pega aquele cara que foi o destaque do jogo e fala, pô, não, dá uma palavrinha pra mim aqui. Tal. Não, mas eu não gosto de falar, tal, não sei falar. Não, saber falar você sabe, você tá conversando comigo agora, me dá uma palavrinha. Aí o cara topa dar entrevista. Aí, beleza, ele responde sua pergunta, só que aí ele dá aquela engasgada, dá aquela gaguejada. Sim. Aí ele vira pra você e fala assim, depois você vai cortar isso aí, né? Você vai cortar essa parte aí, né? Aí o Luiz bonzinho fala o quê? Não, fica tranquilo, eu vou editar lá, a gente corta. A gente mesmo erra bastante também. Sim, aí você pergunta assim, Luiz, você edita, você corta? Não. Nem, aí eu ponho mesmo. Faz tudo. Porque é o bom, é o real do Amador, é isso, entendeu? Acho que a gente não tem que ter vergonha disso não, não é obrigado a saber falar, não é obrigado a saber dar entrevista. E é legal quando você
coloca um cara que, por mais que ele tenha essa dificuldade, ele tem essa vergonha, mas para mostrar que ele foi o destaque do jogo. Isso. E Tem dá, muito leva esse cara profissional também que não sabe falar. Sim, e leva esse cara pra galera conhecer, né? Esse aqui é o diferencial. Ó, quer ver o gostoso? Quem gosta de dar entrevista depois do jogo é o técnico que o time dele venceu com a mudança que ele fez. Exatamente. O cara é cornetado o jogo todo ali, ó. O cara tá escutando um monte ali, ó. Acaba E o juiz? jogo, Já entrevistou o juiz? O juiz eu não cheguei a entrevistar, mas eu É falei que muito eu, legal. Já entrevistei árbitro. Eu acho que a melhor visão do jogo é do juiz disparado. Já entrevistei árbitro já, mas antes do jogo, não depois. Entrevistei antes, perguntando. Porque tem gente que acha que é diferente você fazer um jogo profissional e um jogo amador. Tecnicamente não tem diferença alguma, o posicionamento é o mesmo, que muda é o piso, terrão e o profissional é gramado. Mas a responsabilidade com os lances é a mesma. O erro no profissional acarreta um gol da mesma forma que um erro no amador. Então a preocupação do cara é a mesma. Tem gente que acha que não. O profissional treina todo dia, né? Exatamente. Gente, o Amadores da Bola vai chegando ao seu final aqui, nosso tempo está curtinho. Mas vou pedir para o Yuri passar o endereço do Várzea Fotoclube, né? Inclusive o pessoal que está em casa aí, que gostou do nosso bate-papo aqui, que quiser colaborar não só com o Várzea Fotoclube, mas também com a Rádio Web Conectados aí. O pessoal vai passar os endereços aqui, procurem aí, gente, vocês que gostam de futebol amador, que às vezes tem essa curiosidade. Gostaria de fazer foto pro futebol amador, gostaria de fazer matérias, eu faço umas fotos, mas não sei se são legais. Procura o Yuri te dá umas dicas. Ele tem inclusive um manual, ele criou um manual de fotos pro futebol amador. Isso. O cara tem um material lá riquíssimo que pode ajudar vocês. Passa o endereço pro pessoal, Yuri. Vamos lá, o endereço é www.varzeafotoclube.com.br e para entrar em contato também pode ser através do site. E um presente aí para você, Luiz. Do Várzea aí, ó. Camiseta aí. Agora eu tô personalizado para ir pro campo. Tá vendo? Fecha em mim aqui, meu caro Juan. Olha só. Tô personalizado para trabalhar no campo agora, amigão. Fazer foto de Várzea Fotoclube só. Eu já participo do Várzea Fotoclube, apesar que eu não mandei nenhuma foto ainda pro meu amigo Yuri até agora. Mas eu participo, se vocês olharem lá, quem me segue no Facebook, pode olhar que tá lá. Várzea Fotoclube tá lá entre os meus afazeres. Eu vou colaborar com o Yuri nesse ano de 2015, sim. Eu preciso mandar para ele o material do futebol amador de Osasco, porque é mais uma porta que se abre e é assim que a gente vai fazendo o futebol amador chegar a lugares diferentes. Clebinho, Web Rádio Conectados, quem quiser colaborar, o site, passa pro pessoal aí. O programa vai ao ar toda quinta-feira, das 19 às 20 horas, na radioconectados.com.br, Conectados na Várzea. O pessoal quiser colaborar, mandando histórias do time, então faz um contato com a gente pra gente ir fazer uma visita ao time. Pode ser pela fanpage facebook.com/Conectados na Várzea. E tem o nosso e-mail também, conectadosnavárzea@radioconectados.com.br. Já ia passar o e-mail errado. Eu quero até de antemão já fazer um convite para os dois aqui, estão convidados a participar do nosso programa aí. Vamos acertar a datinha também. Só agendar comigo que eu estarei lá sim na Web Rádio Conectados. Bom, para vocês que acompanham Amadores da Bola, o site da Liga de Futebol Amador de Osasco é o www.lfao.com.br. O Facebook é o facebook.com/liga.futebolosasco. E tem o canal no YouTube, né? Para você que fica lá me mandando mensagem, perguntando: Luiz, eu não assisti o Amadores da Bola da semana retrasada, não vi o pessoal do Vida Louca, não vi o pessoal do Corinthians da Vila Serventina. Então tem lá, ó, youtube.com/LFA Osasco. É o canal da Liga de Futebol Amador de Osasco, tem todas as edições anteriores do Amadores da Bola e todas as matérias feitas para o futebol amador de Osasco. E tem também o site aqui da nossa TV Esporte Mais, que é o tvesportemais.com.br, que você também acompanha as matérias do futebol amador por lá. Gente, agradeço aqui a presença do Yuri, a presença do Kleber. A gente vai marcar esse bate-papo de novo para resenhar muito mais ainda sobre cobertura. E você que está em casa, ficou curioso, quer vir para o mundo do futebol amador trabalhar também, que serve como muita experiência até para chegar ao profissional, viu, gente? Procura o Yuri, procura o Kleber, pode me procurar também. Lá na Liga de Futebol Amador a gente dá um jeito, arruma uma vaguinha lá para tirar foto, para fazer alguma coisa. Mas pode procurar a gente, toda ajuda é bem-vinda. Toda nova mão de obra que surgir para colaborar com o futebol amador, acredito que não só nós que trabalhamos vamos agradecer, quanto os clubes também que participam das competições vão agradecer demais. Tem um mundo vasto, tem, digamos assim, vaga pra caramba para se trabalhar. Logicamente que é um trabalho um pouco mais árduo, não tem tanto reconhecimento assim em questão financeira, mas é um trabalho que dá muita gratificação e ajuda muito
para o seu crescimento profissional também, porque querendo ou não, ajuda você a obter ali um pouco mais de conhecimento. Você pode praticar enquanto você faz a sua faculdade e não consegue um estágio, como foi o caso do próprio Kleber, o caso do próprio Yuri e até o meu caso. Eu ingressei na TV antes mesmo de começar a faculdade. Mas é uma experiência que serve. Então, Amadores da Bola fica por aqui. Na semana que vem eu estou de volta com mais futebol amador aqui na TV Esporte Mais. Fiquem com Deus e uma boa semana.